que seria ensinar, auxiliar e orientar, não só pela palavra, mas também pelo exemplo. Bellarmino trazia então essa missão educativa no campo do espiritismo evangélico, direcionada para ajudar na Terra e de uma forma especial no intercâmbio mediúnico, auxiliando e encaminhando irmãos nossos já desencarnados, espíritos sofredores ou ignorantes, levados às reuniões mediúnicas no centro espírita onde Bellarmino era dirigente. Nestas reuniões, para quem não saiba, realizadas nas casas espíritas, além de serem constituídas por vários e outros elementos, existem os médiuns, através dos quais os espíritos se manifestam, se comunicam, e os doutrinadores, que são as pessoas que conversam com essas mesmas entidades. São irmãos nossos, com as mais diversas dificuldades, e que são assim orientados para essas casas, para essas reuniões, pela espiritualidade superior, com a permissão e o auxílio de Jesus. Doutrinador, portanto, será com certeza alguém com conhecimento e prática da doutrina espírita, a fim de poder auxiliar e esclarecer de forma sincera e amorosa, e compreendendo as dificuldades de quem está do outro lado. Mas vamos ver então qual foi a experiência de Bellarmino. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos, diz André Luís, e sobretudo com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento da nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando forças, energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia desamparado. Observando que numerosos médiuns prosseguiam a invaliosa permuta de ideias, referentemente ao quadro das suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Bellarmino Ferreira, é meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Bellarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Bellarmino falou comovido: com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência e ganhar também a sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão de doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino.
É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí do nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colónias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador que cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Devia desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médios extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo. Tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns largas e porfiadas prescrições.
Portanto, ele pedia aos médios esforços na investigação dos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade de outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e de má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Porque não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Porque a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor de uma nova doutrina. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. E de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo das cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado de meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades. Com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Blarmino, disse-o abraçando. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro das grandes lições. Vemos então que de início tudo ia bem no grupo espírita a que o nosso irmão presidia, até que os interesses inferiores surgiram no seu caminho. E não conseguiu, de modo algum, encontrar o auxílio e a orientação preciosa que poderia ter encontrado no Evangelho, cego pela vaidade e pela ignorância. Por falta de firmeza, deixou-se arrastar por falsos amigos, criaturas equivocadas, que o levaram a colocar o preceito científico da doutrina acima de tudo, como se a mesma não tivesse bases seguras. E verificamos que, após terminar o seu testemunho, Blarmino perguntou a André, e é uma pergunta que serve também para todos nós: como aprender sem ir à escola? Como aprender o bem sem conseguirmos corrigir o mal? É de facto caindo e levantando-nos
muitas vezes, que conseguiremos atingir essa evolução. Como nos diz Francisco Cândido Xavier numa mensagem, algo muito interessante, diz-nos que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar e fazer um novo fim. Não temos dúvidas que estamos, pois, em busca da perfeição, e a ela chegaremos um dia, tenhamos a certeza, mais depressa ou mais devagar, depende apenas da determinação, da vontade, do querer de cada um de nós. Muita paz para todos.